Neste momento, vamos estar entregando as nossas vidas na mão do Senhor e pedindo para que Ele conduza o culto conforme a vontade dEle. Senhor, nosso Deus eterno Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelas bênçãos. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um dos seus filhos. Obrigada, meu Deus, por estarmos aqui, meu Deus, ministrando o teu culto. Ó Pai, abençoa cada família que está recebendo, meu Deus, este culto, que está cultuando com a gente. Que essa família seja abençoada. Vai protegendo e guardando. Continua abençoando a Igreja Batista Monte Ararat, os seus membros. Oh Deus, que a cada dia essa igreja esteja, meu Deus, firmada na rocha, firmada no único, meu Deus, e principal propósito, que é pregar a Tua palavra. Continua nos abençoando, abençoa, meu Deus, o pastor que vai estar falando da Tua palavra, que tudo que saia da boca do Teu servo, meu Deus, sejam palavras, Deus, de conforto, sejam palavras abençoadoras, palavras, meu Deus, que meu Deus, Ele vai dizer para acalmar os nossos corações, para que a gente aprenda sobre o Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse dia maravilhoso. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, peço que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 25, versículos 4 e 5. Salmos 25, versículos 4 e 5. Espero que todos já estejam de posse e vamos à leitura. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Então esse louvor é um louvor para que nós possamos estar entregando as nossas vidas ao Senhor, dizendo sempre que nós confiamos nele. Nesse momento que a gente está enfrentando, é necessário a gente sempre dizer ao Senhor: Deus, nós confiamos em Ti, nós cremos no milagre que o Senhor tem operado em nossas vidas. Neste momento, eu convido a irmã Rosinha, vamos estar entoando um louvor. Graças a paz, irmãos, nós estaremos adorando ao Senhor com a canção que fala: nós te louvaremos, porque nós cremos que o Senhor é a nossa estrela da manhã. Uma manhã de domingo maravilhosa, que você possa estar conectado com o Senhor. Adore a Ele neste momento, não fique visualizando, mas adore ao Senhor junto conosco. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta
continuar em adoração ao Senhor. Uma canção que fala: Senhor, eu sou adorador por excelência. Eu tenho adoração em meu DNA. Eu, Natália, e acredito que o pastor Marcelo, nós declaramos isso nessa manhã, que nós temos adoração em nosso DNA. Então, que você possa declarar também, cantar essa canção com todo o seu amor, com toda a sua voz, em espírito ao Senhor, declarando a sua adoração a Ele neste momento. Nós somos adoradores por excelência, porque o Senhor nos chamou e nos criou para adorarmos a Ele. Sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Adore ao Senhor na sua casa, com todas as canções, Senhor. Quero dar, O melhor de mim. Senhor. Ofereça ao Senhor sacrifício de louvor. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero Irmãos, peço que todos novamente abram as suas Bíblias em Mateus 5, versículos do 13 ao 16.
Mateus 5, versículos 13 ao 16. Espero que todos já estejam de posse e vamos à leitura. Esses versículos têm como tema o sal e a luz. São versículos muito conhecidos e muito importantes. O sal e a luz. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, esse versículo nos diz que precisamos ser luz neste mundo, que precisamos exalar a luz de Cristo. E para isso é necessário que constantemente estejamos com um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus. Então, irmãos, esse versículo nos fala, nos ensina que devemos sempre, sempre exalar o bom perfume de Cristo, exalar a luz de Cristo. E é isso que nós, como cristãos, nesse mundo tão conturbado, devemos fazer. Ser luz em todas as horas, em todos os momentos. Vamos mais uma vez orar a Deus e agradecer a Ele por essa primeira parte, por este culto, pela mensagem que o pastor vai trazer, porque o Senhor já tem falado conosco desde o começo. Oremos. Senhor, nosso Deus eterno Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelas bênçãos. Meu Deus, mais uma vez entramos em Tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer. Oh Deus, continua nos abençoando, nos capacitando. Nos ajuda, Paizinho, a ser luz por onde passarmos. Ensinarmos as boas novas da Sua palavra para as outras pessoas, para que elas, através do nosso testemunho, se rendam aos Teus pés. Oh Deus, continua abençoando a vida do pastor Lázaro. Oh Deus, que ele venha falar de Ti, não dele. Que ele venha, meu Deus, falar o que ele aprendeu da Tua palavra, Pai. E que a cada momento possamos também estar aprendendo coisas novas. Oh Deus, abençoa cada um de nós, nos dá um dia na Tua presença e que logo mais à noite possamos mais uma vez estarmos aqui em espírito de louvor e de alegria, porque estamos, meu Deus, aprendendo da Tua palavra e Te adorando em espírito e em verdade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, pela oportunidade, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Pastor Lázaro está com a oportunidade. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, com grande alegria que nós nos fazemos aqui presentes nessa live de culto e adoração ao nosso Deus, para juntos engrandecê-lo, adorá-lo, porque essa é a essência da vida cristã, adorar ao nosso Deus em todas as nossas instâncias. Portanto, eu quero conclamar você a, nesse espírito de adoração, nós orarmos ao Senhor nesta manhã, orarmos a Deus por nossas vidas, por nossas famílias, orarmos ao Senhor em gratidão, em louvor, por tudo que Ele nos tem feito, pela sua divina proteção, pela sua graça, pelo seu sustento. Eu, essa semana, estive compartilhando da palavra do Senhor com algumas pessoas, e um dos versículos que marcou não somente a minha vida, mas a vida de alguns dos irmãos, é o texto que se encontra em Salmos 37, versículo 25, a experiência que o salmista Davi, ele teve ao longo da sua vida,
E quando ele chega nos finais dos seus dias, ele vai olhar para toda a sua trajetória e dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós glorificamos a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque em meio ao caos Ele coloca ordem, em meio às adversidades Ele nos dá paz, em meio às tribulações desse tempo presente Ele faz com que a nossa alma encontre alívio e descanso. Em meio às turbulências da vida, Ele diz às tempestades: acalma-te. Nós podemos então estarmos no epicentro de um furacão, mas mesmo ali nós temos paz, porque ali o Senhor está conosco, está nos sustentando. Portanto, é motivo de graça, é motivo de gratidão louvarmos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele tem cuidado de nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Agradeça pelo pão que está na sua mesa, agradeça pela sua família, agradeça pela água que você pode beber, pelas vestes que você tem, agradeça pelo lar, pela casa que você tem. Agradeça porque Deus tem sido o seu sustento, sobretudo Deus tem sido a sua salvação. Agradeça ao Senhor. São vários motivos que nós temos para agradecê-lo. Vamos fazer isso nesse instante. Faça isso comigo. Deus, obrigado, Senhor, porque depois de um sono reparador, nós já estamos desfrutando na manhã deste dia das misericórdias do Senhor que tem se renovado em nossas vidas. Pai, como é bom chamá-lo de Pai. Como é bom termos um Pai celestial que cuida de nossas vidas. Assim Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai, algo que era absurdo para os judeus, mas nós podemos dizer Pai, que temos essa filiação com o Senhor, e o Senhor que nos filiou a Ti mesmo por intermédio do Teu Filho, e alcançamos as bênçãos celestiais, não somente a graça comum, mas a graça especial. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Estávamos perdidos neste mundo, nós éramos como o cego Bartimeu, não conseguíamos enxergá-lo, porque éramos cegos. Nós estávamos, meu Deus, presos nos nossos delitos e pecados, mas a luz de Cristo raiou em nossas vidas, e fomos iluminados pelo Senhor. As nossas feridas foram saradas pelas pisaduras em Cristo Jesus. Oh Deus, nosso coração se enche de gratidão e de muita alegria, porque nós temos vida abundante. Em meio às dificuldades, em meio à escassez, nós temos recebido em abundância. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado quando nos faltam os recursos, nós não nos sentimos desesperados, porque temos a certeza que o Senhor, meu Deus, há de suprir as nossas necessidades, quando buscamos o Teu reino em primeiro lugar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa manhã, em podermos acordarmos, respirar o ar deste dia, em podermos, Pai, abrir os nossos olhos e contemplarmos a formosura da Tua criação. Obrigado, Senhor. Nesta manhã, esse é o nosso sentimento,
de gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito. Seja adorado para todo sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Meus amados, eu quero pedir a você, querido irmão, a todos os irmãos da Igreja Batista Monte Ararat, aos irmãos que nos acompanham por essa live, que são de outras igrejas, aos nossos amigos, que em suas orações simpatizem em estarem orando pela vida da irmã Laíse e sua família, que durante essa semana perdeu um ente querido, e nós sabemos como é doloroso, nós sabemos como é difícil perder alguém que amamos. Assim, expressamos o nosso sentimento por aqueles que sentimos apreço. Jesus olhou no velório de Lázaro, em João, capítulo 11, versículo 35, o texto nos diz que Jesus ali chorou. O luto causa isso em nossas vidas. A morte causa um impacto profundo na vida daqueles que estão vivos. E essa família se encontra enlutada, precisando do carinho e das orações dos irmãos. Portanto, ore pelos irmãos. Ore também pelas famílias, principalmente as famílias da igreja. Tenham percebido que Deus quer fazer um mover tremendo nas famílias, nos relacionamentos familiares, no lar, relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos. Tenho sentido que Deus quer mudar vidas, corações e estabelecer de fato alicerces em muitas famílias. Então vamos orar por nossas famílias, pela proteção e bênção do Senhor no nosso lar. Simpatize em orar por essas pessoas, pelas famílias. Também nós hoje, como batistas, povo batista hoje está celebrando mais uma abertura da campanha de missões estaduais. Está se abrindo hoje. E nós estaremos, no decurso dessa semana, nos programando para isso também, para fazermos a nossa abertura de missões aqui, missões estaduais, que tem o tema Eu Creio. Esse tema foi tirado do texto bíblico quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Então, eu creio. Se eu creio, é possível. Portanto, queridos, estejam orando pela campanha de missões que está sendo aberta hoje, tendo a abertura hoje na IBAM, Igreja Batista Metropolitana, ali em Salvador. Também eu peço aos irmãos, eu recebi aqui um passarinho, me avisou que hoje é o aniversário da irmã Nilzete. Olha, se fossem dias normais, eu acho que ia hoje ter um festão ali na casa dela, bolo, churrasco. Mas eu vou anotar aqui na agenda, tá? Porque os aniversariantes vão ter que pagar o atrasado. Mas nós estaremos orando, queridos, pela vida da irmã Nilzete, sua família, por essa graça divina de poder, então, estar celebrando mais uma primavera. Ore pela vida da irmã Nilzete. E eu quero avisar aos irmãos que seus dízimos e ofertas e os donativos, possivelmente a partir da próxima semana, nós estaremos entregando aqui no nosso templo. Nós estamos pensando em algumas coisas e eu vou sentar com o irmão Marcos, se possível o irmão Giovanni, que é o segundo tesoureiro, a comissão de finanças, o Ministério de Finanças, Ministério de Ação Social, para que a gente possa preparar esse ambiente para que os irmãos possam trazer ao templo os seus dízimos e ofertas e os donativos para abençoar as famílias. Então, estejam atentos aos avisos que estaremos
postando nos nossos grupos, no grupo da igreja, para que você não perca o bonde. Então são esses os nossos avisos. Vamos meditar na palavra do Senhor? Como os irmãos já sabem, nós estamos sempre postando um cartaz, divulgando nas redes sociais, nas mídias sociais, o nosso tema da mensagem, manhã, noite. E hoje nós estaremos meditando no texto de Mateus, capítulo 5, os versículos 43 ao 48. Mateus, capítulo 5, 43 a 48. Que nos diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, eis aqui o teu servo. Coloco como instrumento do Senhor para ser o arauto do Senhor nesta manhã, para anunciar a tua palavra, para anunciar o teu reino, para anunciar a tua majestade. Portanto, coloca as tuas palavras no meu coração, na minha boca, e assim como o Senhor já tem falado ao meu coração, fala ao coração de cada amigo, de cada irmão, fala ao coração da tua igreja, Senhor, porque nós queremos ouvir tão somente a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e amigos, a pedagogia do amor de Deus. Jesus está nessa passagem dando continuidade a um dos sermões mais pregados ou mais estudados na era cristã, que é chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha tem ensinamentos de conduta moral e espiritual. Nessa passagem, precisamente, Jesus ele está com a sua autoridade, a autoridade divina, não somente a autoridade rabínica, não somente a autoridade de mestre, mas a autoridade de quem é o Deus da palavra. Jesus ele então está regulando algo que foi ensinado de forma errada ao seu povo. E ele inicia o texto dizendo: ouviste o que foi dito. Algumas versões, ouviste o que foi dito aos antigos, ou pelos anciãos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que foi dito por Deus se encontra em Levíticos capítulo 19, versículo 18. O texto vai dizer que o homem deve amar o seu próximo. Odiar o teu inimigo é um acréscimo que os fariseus, que eram aqueles que eram estudiosos da lei de Deus, e eles tinham como missão também, não somente interpretar, mas ensinar o povo os preceitos da lei,
E por conta da sua interpretação, a interpretação dos fariseus, eles acrescentaram: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas esse acréscimo não foi falado por Deus, que deveria nutrir no coração do povo um ódio pelos inimigos. Então eles estavam ensinando o povo de forma errada. E Jesus, com a sua autoridade, vai dizer: eu, porém, vos digo. O doutor Martin Lloyd-Jones, no seu estudo no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: que o próximo para um israelita, que os judeus deveriam amar outros judeus, e que os judeus deveriam considerar outras raças, povos e nações, não somente como estrangeiros, mas como inimigos. Além disso, consideravam as pessoas não judias como cães. Então, o que era ensinado a Israel era que o próximo na vida deles eram entre eles, ou seja, pessoas biologicamente judias, dentro da raiz israelita, hebreia. E quem fosse de fora, a parte, não fosse israelita, deveria ser considerado como inimigo, como cães, como estrangeiros. Essa era a composição pedagógica de Israel naqueles dias. E nós passamos a entender que quando Jesus começa a andar com publicanos, quando Jesus começa a pregar nas regiões de Decápolis, quando Jesus começa a ir para Tiro e Sidom, onde ali se encontrava uma massa gentílica, Jesus então é contestado pelos fariseus, porque eles ensinavam o povo que essas pessoas deveriam serem odiadas. No entanto, Jesus abraçava esse povo. O amor de Deus, queridos, ele é tamanho pelo homem. Nesta passagem, Jesus está dizendo para os judeus: amem os gentios, amem os romanos, amem os samaritanos, amem os publicanos, porque é assim que Deus te ama. Eu quero a partir de agora pensar rapidamente, pelo menos em duas questões aqui, 2 pontos, sobre o amor de Deus, primeiramente. É interessante que a língua grega, uma palavra, ela poderia ter várias definições. Por exemplo, a palavra amor, ágape. O amor também estorge. O amor também filéu. O amor eros. Todas essas 4 palavras definiam então o que era amor. Mas cada uma tinha um significado diferente. Por exemplo, o amor estorge era um amor voltado entre pai e filho. Era um amor voltado para esse convívio familiar. O amor eros já era um amor apaixonante entre homem e mulher. O amor filéu era um amor direcionado para uma vivência entre amigos. Mas o amor ágape era o amor que nós chamamos de incondicional. Um amor sem medida, um amor não circunstancial. E é esse amor que Jesus está tratando, ensinando o seu povo como se deve amar a Deus e como se deve amar o seu próximo. Como o judeu deveria então amar entre si e também amar aqueles que não eram de raiz israelita. E essa é a definição do amor. O amor aqui se encontra ensinando os judeus, dizendo: o amor é
uma pessoa. O amor é uma pessoa. O amor é Jesus. Ele então tem autoridade para ensinar quem é o amor. A palavra do Senhor nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, nos mostra que um dos atributos de Deus é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós vemos então que esse amor de Deus, ele é provado em nós. É provado na raça humana. Deus nos ama, em João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer, porque Deus amou o mundo, ou seja, o cosmos, a sua criação, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é essa essência que nos chama a atenção. Quando o texto nos diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, Ele está dizendo que nós éramos transgressores, éramos inimigos de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que Deus, Ele manda chuva para justos e injustos. Manda o sol para brilhar para justos e injustos. Deus, Ele então não está fazendo diferença. Isso nós chamamos de graça comum, que é revelada no amor de Deus para com o homem. Queridos, nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 10, o texto veementemente vai dizer que as nossas inimizades, por conta dos nossos pecados, provocava a Deus. E essa provocação nos tornou, ou nos fez inimigos de Deus. Porque Deus, que é santo, que é perfeito, exigia então que a sua criação andasse em conformidade com a sua santidade. E quando a sua criação fugiu do propósito divino e começou a conspirar contra Deus através dos pecados, através dessa inimizade que o pecado tornou, a Bíblia vai relatar da seguinte forma: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, queridos, éramos inimigos, mas o amor de Deus se manifestou no mundo, se manifestou na vida do homem de forma salvadora. E essa inimizade, a barreira da inimizade foi quebrada. Quando a gente vê o véu do templo se rasgar, isso é, agora nós temos esse acesso direto ao Pai, acesso ao Santo dos Santos, mas tínhamos uma barreira, os pecados, e por conta dos nossos pecados éramos inimigos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, 2 do 1 ao 3, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os nossos pecados provocavam Deus, a nossa inimizade provocava o Senhor. Mas o seu amor derramado em nossos corações agora cobre os nossos pecados. Como diz o texto bíblico, o amor
cobre multidões de pecados. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Esse amor de Deus é gracioso para a gente. Por isso, queridos, que quando nós pensamos no amor de Deus, nós precisamos nos submeter à sua autoridade, à sua vontade. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, porque esse amor é salvador. Você já imaginou, queridos, sendo inimigos de Deus, provocando ira ao Senhor, e sem ter uma escapatória para a sua vida, e ter como destino o inferno? Mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Filho. E aquilo que nos assustava, nos assombrava, aquilo que estávamos destinados a perecer, agora nós temos vida abundante no Senhor. Mas, queridos, esse amor de Deus, o amor ágape, que é derramado em nossas vidas, tem algumas implicações. E essa é a segunda coisa que eu quero pensar aqui com vocês. As implicações desse amor. Esse amor de Deus é para ser desfrutado na essência com o Senhor. E se você diz que você ama a Deus, que o seu coração está voltado em adoração ao Senhor, e que ama ao Senhor, aí exige-se as implicações que Jesus está ensinando nesse texto. Está mostrando que Deus, o Pai, ama justos e injustos, ama a todos, e que todos aqueles que recebem desse amor devem então ser como Ele, ser como Deus. É isso. Não é errado, não. Quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, foi para desfrutar disso, da essência de Deus, para sermos iguais a Deus, não nos seus atributos, mas na essência do seu amor, refletindo a sua imagem, buscando a santidade, buscando o amor uns com os outros. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele nos fez uma nova criatura. E agora devemos ser como Deus. De que forma, pastor, eu devo ser como Deus? Se Deus derrama chuva, dá o sol para justos e injustos, o texto está nos dizendo que Deus ama ambos. Essa é a forma. É não selecionar quem você vai amar. É não fazer nenhum tipo de seleção. E olha que às vezes nós somos tão seletivos no nosso convívio, seletivos nas nossas amizades, e devemos ser em alguns momentos, mas no amor não devemos ser seletivos. E Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E aí os fariseus ficam com a cabeça doendo. Como? Como amar pecadores? Como amar pessoas gentílicas? Como amar aqueles que nos querem mal? Como amar os romanos, que são os nossos inimigos? Como amar os samaritanos, que também são nossos adversários? Como amar os gentios, que não querem nada com a Torá, com a palavra ou com a lei? Jesus vai dizer: essa é a ação do amor. O amor, ele não é circunstancial. Os judeus amavam quem eles imaginavam que deveriam amar. E sendo assim, eles amavam da sua forma, não da forma de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus, andar em amor. Sabe, meus queridos,
a pior, me perdoe a expressão, mas a pior desgraça na vida de um crente é ele estar na zona de conforto. E quando ele se encontra na zona de conforto, ele não move um dedo, ele não quer orar, não quer amar, não quer fazer nada. E como ser imitador de Deus se estivermos nessa zona de conforto? Como eu dar um passo em direção ao amor, ao meu irmão, ao meu próximo, ao meu vizinho, aqueles que estão te perseguindo, se eu estiver na zona de conforto? Na zona de conforto nós não servimos a Deus como deveríamos, nós não adoramos como Deus quer, nós não amamos como Deus nos ensina e como Deus nos ama. Precisamos sair dessa zona de conforto. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o Pai amando vocês, mandou a salvação. Jesus encarnou, tabernaculou entre nós. O amor se fez carne. Ele deu o seu Filho em amor a cada um de nós. E se nós temos o Filho de Deus em nossas vidas, reinando em nossos corações, devemos andar nos seus passos. Como diz 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Ah, queridos, a passagem e a parábola do bom samaritano nos ensina muito. Essa palavra que Jesus está falando aos judeus, está falando conosco, que nós devemos amar. Às vezes é tão difícil nós amar quem está no nosso lado, sentado no nosso banco, dentro da nossa igreja. Quantas divergências. Isso eu estou falando de uma forma geral. A igreja que eu falo aqui é a igreja universal, não a igreja título universal, mas a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Como é difícil às vezes nós estarmos convivendo no mesmo banco, dentro da mesma igreja, porque nós temos as nossas concepções, os nossos gostos. E todas essas coisas devem ser colocadas de lado, porque o amor tem que cobrir tudo isso. E é isso que Jesus está nos dizendo. Olha, o povo de Deus, o povo santo do Senhor, deve andar em amor uns com os outros e com os seus inimigos. Jesus fez isso quando crucificado. Ele perdoou os seus algozes, os seus inimigos, aqueles que eram inimigos de Cristo, não Cristo inimigo deles. E disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amar quem te ama, queridos, o texto vai nos dizer que é amor de publicano. É isso que Jesus vai dizer. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Amar quem te ama é amor interesseiro. Amar quem te ama, vou repetir, é um amor interesseiro, é amor de publicano. Jesus usa outro exemplo: se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Se saudardes somente os seus irmãos, ou os nossos irmãos, Jesus está dizendo que é amor de gentio, o amor gentílico. É um amor sem compromisso, é um amor superficial. Ah, queridos, se nós queremos ser um povo que ganhe outras vidas para o Senhor Jesus, se nós queremos ser um povo que é referência neste mundo, se nós queremos ver então muitas vidas
se derramando diante do Senhor, chorando, declarando o amor ao Senhor. Nós precisamos ser esse amor nessas vidas. Nós precisamos amar as vidas, amar os perdidos. Nós precisamos chorar por nossas misérias, misérias espirituais. Nós precisamos, como alguém já disse, deixar de lado pecados de estimação que trazemos ao longo da nossa vida. Nós precisamos mergulhar nesse amor de Deus, em que Jesus então vai nos ensinar. Olha o que ele vai dizer: orem pelos vossos inimigos, ame os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, porque fazendo assim nós alcançaremos os inalcançados. Esse é o dever de todos os cristãos, porque Jesus fez assim. Lucas 23:34 nos diz isso. Jesus amou a todos. Estevão, imitando a Jesus, fez isso em Atos capítulo 7, versículo 60. Senhor, não lhes imputes este pecado. E aqueles que estavam atirando pedra, e Paulo consentia antes da sua conversão, via aquela ação, e viu Estevão declamar essa poesia de amor a Deus e aos homens. Senhor, não lhes imputes esses pecados, perdoe os meus algozes. Isso é amor, é se parecer com Jesus, e nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos fazer o mesmo. Como está sendo difícil amar nesses dias. Como está sendo difícil. Não é somente entregar um donativo. Amar vai muito além dessa esfera. Isso é bom. É abençoador. Mas amar é uma entrega. É uma decisão. É uma decisão que deve estar no coração de todos nós. Nós precisamos rogar a Deus. E quando eu falo nós, estou me incluindo. A partir de mim, Senhor, faz-me amar o Senhor. Faz-me voltar ao primeiro amor. Lembra Apocalipse? Uma das igrejas que o Senhor escreve, a igreja de Éfeso, que era uma igreja doutrinária, que vivia a doutrina, que era contrária às obras dos nicolaítas. Mas o Senhor diz: contudo, tem uma coisa contra ti. Volta ao primeiro amor. Porque o amor é a essência de nossas vidas, é a essência do cristianismo. Que Deus nos faça amar em abundância, amar de forma cristalina, de forma que a nossa vida seja pautada no amor de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, é do seu amor que nós precisamos. E precisamos sermos envolvidos por esse amor, para que possamos amar de forma abundante, como o Senhor quer que amemos. Enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos da tua presença. Enche-nos do teu amor. Quero amar o meu irmão como o Senhor nos ama. Quero amar o meu vizinho. Quero amar aqueles que me perseguem ou me criticam. Quero amar os meus inimigos. Quero amar a sua criatura, Pai, os homens. Pai Santo, trabalha em nossas vidas, Pai. O amor, como diz a tua palavra, não é invejoso, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera.
É esse amor que nós queremos desfrutar. A fé nos fortalecerá na caminhada. A esperança nos dará ânimo. Mas o amor, que é maior do que a fé e a esperança, revela o nosso Deus. É desse amor que nós queremos praticar, viver, desfrutar uns com os outros e revelar o seu amor aos homens. Ajuda-nos, enche-nos de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Que essa palavra não seja mais uma palavra, mas seja a palavra de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Vamos encerrar esse momento cantando, adorando ao Senhor. E à noite nós teremos mais um momento, mais um encontro de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe o seu dia. Seu filho